Boa noite, a paz seja com todos. Irmãos, é uma grande alegria nós podemos estar aqui novamente nesse culto para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero lembrar os irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, quero passar alguns avisos, mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, dê o seu like e nos ajude nesse trabalho de divulgação da palavra de Deus através das redes sociais, para que mais pessoas venham a ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus! Bom, os avisos que nós temos na quinta-feira nós temos o culto às 19h30 normal, o culto online às 19h30 na quinta-feira. No sábado também nós temos o culto online às 19h30. Pedimos que os irmãos se programem, se organizem com a família, com os amigos, enfim, divulgue, para que mais famílias estejam participando dos cultos online. E no domingo, às 9 horas da manhã, a escola bíblica, também online, para a honra e glória do Senhor. E também no domingo nós vamos ter o culto da Santa Ceia. Teremos sim a ministração da Ceia do Senhor no domingo às 18 horas. O pastor Wendel, ele vai estar disponibilizando, os kits, o kit da ceia. Os irmãos virão aqui à igreja para retirar os seus kits de acordo com o número de cada família que participa da ceia. Vai estar vendo a data direitinho. Provavelmente no sábado e no domingo vai haver os horários que o pastor vai estar, nós estaríamos. Aliás, irmãos, deixa eu deixar bem claro, nós estamos aqui praticamente todos os dias, amém? Os irmãos que têm o nosso contato de WhatsApp, tanto o meu como do pastor, você pode estar entrando em contato conosco para vir aqui na igreja trazer o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que nós temos a maquininha, você pode passar o seu dízimo no débito, você pode fazer a transferência, amém? Se for mais fácil para você. Nós estamos aqui todos os dias na igreja para estar recebendo o dízimo, a oferta que o irmão deseja vir trazer aqui na casa de Deus, amém? E no sábado e no domingo, na quinta-feira o pastor vai disponibilizar, vai dizer o horário certinho que nós estaremos aqui entregando os kits de ceia. Lembrando que nós estaremos com máscara, com luvas, e você vai estar totalmente protegido para que não haja nenhuma contaminação em relação ao momento que nós estamos vivendo, em relação ao coronavírus. Então, os irmãos, quanto a isso, podem ficar tranquilos. Aí você vem aqui na igreja, retira o seu kit e às 18 horas no domingo, no culto da ceia, cada um na sua casa, o pastor vai ministrar a ceia online. E na hora certa, cada um vai pegar o seu kit, o pastor vai estar consagrando no culto, no momento do culto, vai estar consagrando o cálice e o suco da videira e um pedacinho do pão, para que todos participemos dignamente, como diz a palavra do Senhor, da ceia, amém? Participando da ceia. Louvado seja Deus. Amados, hoje nós estamos nessa campanha, terça-feira, a campanha Destruindo as Fortalezas do Mal. Na terça-feira passada, nós vimos sobre a fortaleza do engano, amém? E hoje nós vamos ver sobre a fortaleza do medo. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco,
e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Amados, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esta palavra. Nós estamos, Pai, nesse propósito, nessa campanha, destruindo as fortalezas do mal. E nesta noite, Pai, pela direção da Tua palavra, pela inspiração da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor nesta noite, onde nós vamos meditar acerca da fortaleza do medo. E que todo medo, Pai, pela palavra do Senhor, caia por terra, pela confiança em Jesus Cristo, pela fé no Senhor nosso Deus, que toda fortaleza de medo caia por terra desde já. E pelo entendimento da palavra do Senhor a ser pregada nesta noite, Pai, que aqueles que já estão tomados pelo medo sejam libertos pelo conhecimento da palavra, pela verdade da Tua palavra e pela fé em Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos desde já no nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, então vamos meditar um pouco nesse texto acerca dessa fortaleza, a fortaleza do medo. Essa fortaleza também tem que cair. Você que nesses dias está dominado pelo medo, quase não sai de casa, quando sai totalmente cheio de medo. Hoje, pela palavra de Deus, você vai ser liberto, porque você vai entender que nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Então, dentro desse texto, nós vamos tirar algumas lições, junto com os discípulos do Senhor. O que nós sabemos sobre o medo? O que nós podemos falar acerca do medo? Primeiro, o medo é um sentimento universal. O medo, ele é democrático. Ele pega todos. O que mais? O medo alcança pessoas em todas as esferas da sociedade, em todas as camadas econômicas, em todas as idades e em todos os credos religiosos. Há pessoas que têm medo. Em algum momento da vida, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, nós somos tomados pelo medo. E o medo tem um lado bom, porque o medo impede que haja abuso da nossa parte, Você, quando vai atravessar uma rua, a parte boa do medo é que ele leva você a olhar para a direita, a olhar para a esquerda, para que você não venha a ser atropelado, principalmente se é uma avenida muito movimentada. O medo nos ensina a ter todos os cuidados quando vamos atravessar uma rua, porque às vezes não há semáforo, às vezes não há a faixa de pedestre, então a gente precisa tomar esse cuidado, Enfim, há uma série de situações, Inclusive eu tenho algo que eu quero compartilhar com os irmãos. O meu filho mais velho, quando ele era pequenininho, ele não tinha medo. Parecia que ele não tinha medo. E eu percebi isso muito cedo. Então, todas as vezes que ele tentava subir em algum lugar que eu via que ele ia se machucar, eu, claro, com certa cautela, cuidado, eu sempre deixava ele ir um pouquinho mais adiante para ele realmente ver que aquela situação era perigosa. E houve uma situação, uma vez em casa,
ele subiu 3 vezes do sofá e ele caiu 3 vezes do sofá. Foi um tombo pequeno, ele não se machucou, mas eu precisei deixar ele passar por essa experiência, porque eu dizia para ele, não sobe que você vai cair. Ele insistia, caiu a primeira, caiu a segunda, caiu a terceira, até que ele desistiu. Então, meu filho, desde pequenininho, eu sempre tive que ter esse cuidado. Eu não ficava muito segurando na mãozinha dele, para ele ficar andando nas coisas, porque senão ele ia subir em cima da casa, como de fato subiu em cima da casa, mas isso fica para uma outra ocasião, amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, é impossível nós passarmos por este mundo sem enfrentarmos o medo. Há pessoas que têm medo do escuro, há pessoas que têm medo de se casar, há pessoas que têm medo de ficar solteiro, de ficar solteira, outras ainda têm medo de dirigir, culpada. Outras ainda têm medo de andar de avião, outras têm medo de altura, medo da vida, medo da morte, medo do desemprego, medo de ficar desempregado, medo de não ter o alimento para pôr na mesa, enfim, essa lista é grande, amém? Mas a pergunta que eu faço é, quais são os seus medos? Do que você tem medo? E esses dias que nós estamos vivendo, esse tempo de coronavírus, esse tempo de pandemia, esse medo está mais exacerbado ainda na grande parte da população. Mas o nosso objetivo aqui nesta noite, através da palavra de Deus, é justamente de libertar desse medo, amém? Que o medo venha operar na minha vida e na sua vida a parte boa, né? Como o exemplo que eu disse de atravessar a rua ou qualquer outra coisa, né? Quando você for limpar a janela, né? Não abusar muito para não cair, principalmente um prédio, enfim. A gente precisa sim a parte boa do medo, onde ele nos impede de nós sofrermos acidentes, de nós nos machucarmos e até mesmo de perdermos a vida. Então essa é a parte boa do medo. Mas qual é a parte ruim? A parte ruim do medo é quando ele te paralisa, não te deixa viver em paz, te rouba o sono, te deixa extremamente preocupado. E é exatamente sobre isso que a palavra de Deus vem nos orientar, vem nos ensinar, vem nos acalmar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então a pergunta é, como vencer a fortaleza do medo? Pastora, como que eu posso vencer principalmente medo do coronavírus, né? Aquele desespero. Não estou dizendo que você não deve seguir as instruções, amém? Siga todas as instruções, usando o álcool em gel, usando a máscara, limpando as superfícies, enfim, mas sem neura, amém? Sem desespero. Preocupação é uma situação, neura é outra. E louvado seja Deus por isso, né? Que nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para que toda a fortaleza do medo caia por terra em nome de Jesus. Então, como vencer a fortaleza do medo? Resposta: tenha fé e não medo. Irmãos, essa ferramenta, essa arma que Deus colocou à nossa disposição, a fé gerada pela palavra de Deus, a fé como resultado da nossa confiança em Deus, nas suas promessas, na sua instrução, na sua direção, na sua graça, no seu favor, na sua soberania. É dessa fé que eu estou falando, essa fé que é fruto da palavra de Deus, que é gerada pelo conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus. Então, como nós vemos aqui no capítulo 4 de Marcos, né? Jesus acalma uma tempestade. Os discípulos de Jesus, eles estavam atravessando o mar da Galileia quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Irmãos, primeira lição
primeira observação que nós tiramos desse texto, eles foram surpreendidos por uma tempestade. O que a gente aprende aqui? As tempestades da vida são inevitáveis, não tem como fugir delas. Em algum momento vamos nos deparar com elas. Quem em algum momento da vida pensou em viver uma situação como nós estamos vivendo hoje, de pandemia? Eu particularmente nunca imaginei viver uma situação dessa, mas estamos aí, vivendo uma tempestade que não está influenciando somente a nível local, mas é a nível mundial. Todas as nações, em todos os continentes, nós estamos vivendo essa grande tempestade. Que mais? As tempestades, elas são inesperadas, elas chegam de repente, elas chegam de surpresa. E muitas das vezes, irmãos, elas são humanamente impossíveis de se administrada. O que eu faço numa situação dessa, pastora? Eu preciso ter fé, eu preciso confiar em Deus, eu preciso tomar posse de cada revelação que a palavra de Deus me dá acerca da soberania de Deus, acerca da grandeza de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Os discípulos, eles tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar. Outra lição, como eu disse anteriormente, muitas das vezes as tempestades são humanamente impossíveis de serem administradas por nós. Por isso que nós precisamos ter fé e não medo. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar na força e no poder do Altíssimo, daquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. O barco estava se enchendo de água e os discípulos, tomados pelo medo. É exatamente isso que acontece. Quando a tempestade chega, quando a adversidade bate na nossa porta, quando o dia mau chega, quando o problema, a má notícia chega, a gente fica sem chão, a gente fica com medo. E foi exatamente o que aconteceu aqui com os discípulos. No meio daquela tempestade, no meio daquela tormenta, o barco começou a encher de água e eles ficaram apavorados, tomados pelo medo. E nesse momento, o que eles fizeram? O texto mostra para nós, revela para nós qual foi a revelação, qual foi a reação deles diante daquela tempestade. Eles clamaram a Jesus. Irmãos, eu disse que um dos lados bons do medo, um lado bom do medo, é que ele impede da gente fazer besteira, como por exemplo, nos dá a cautela de olhar para os dois lados para atravessar a rua. Um outro lado bom do medo é que ele nos leva a clamar a Deus. Amém? O medo, o lado bom do medo, ele acaba, num certo sentido, contribuindo para a nossa fé. Nós vemos aqui que mesmo tomados pelo medo, eles foram até exortados, foram repreendidos pelo Senhor Jesus, né? Porque Jesus fala assim, deixa eu ver aqui direitinho. No verso 40, Jesus fala: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, embora eles estavam com medo, mas o lado bom desse medo é que levou eles a clamar por Jesus. Eles correram para Jesus, porque diz o texto que Jesus estava dormindo na popa, né? Então eles foram até Jesus. Então que o medo que você está sentindo diante dessa situação que nós estamos vivendo, ou qualquer outra situação que você esteja vivendo, que este medo te leve a clamar pelo Senhor. Amém? Que este medo te coloque prostrado diante do Senhor Jesus, te coloque de joelhos diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra
e que pode sim nos socorrer em meio às tempestades que nós enfrentamos na vida. Amém? Louvado seja Deus por isso, né? E eles clamam a Jesus, Jesus se levanta e repreende aquela tempestade, né? Ele repreende o vento e o mar, e os discípulos ficam ali, nossa, ele tem todo o poder, ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento. Irmãos, é muito importante, mas é muito importante que nós voltemos, principalmente na hora do medo, que nós voltemos a nossa atenção para cada palavra de Deus registrada na Bíblia. Que a gente venha alimentar o nosso coração, não com os noticiários, desculpa a maneira que eu vou me expressar agora, mas muitos noticiários sensacionalistas, que acaba deixando as pessoas desesperadas. Aí esse medo cresce mais ainda. Então busque as boas notícias da palavra de Deus, do Evangelho. Evangelho significa boas novas. Então busque o noticiário de Deus registrado na Bíblia, porque a palavra de Deus, ela registra sim o mal da humanidade, mas ela também registra o poder de Deus que nos socorre, que nos abençoa, que nos livra do mal, que nos cura, que nos perdoa, que nos salva, que nos liberta em meio às tempestades. Amém? Lembre-se das boas novas da palavra de Deus. Como vencer a fortaleza do medo? Irmãos, se a resposta a esta pergunta é ter fé e não medo, então o que eu devo fazer para ter fé? O que eu devo fazer para ter fé? Primeiro, verso 35 diz assim, do capítulo 4: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Irmãos, a primeira coisa que eu e você devemos fazer para termos fé é nos apegarmos às promessas do Senhor Jesus. É nos apegarmos às palavras do Senhor Jesus registrada na Bíblia. Amém? Nós precisamos tomar posse de cada resposta que o Senhor Jesus dá, de cada palavra, de cada promessa. Porque Ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. Se Jesus disse que ao entrarem naquele barco, eles iriam atravessar aquele mar e chegarem a outra margem, era exatamente o que Jesus havia prometido. Não havia nenhuma chance daquele barco virar, daquele barco deles morrerem afogados, não havia nenhuma chance. Então nós precisamos prestar atenção, não no que o mundo está dizendo, mas no que Deus está nos dizendo através de Jesus Cristo, através da Bíblia. Porque sim, as promessas de Jesus vai gerar fé no nosso coração, e gerando fé, nós seremos totalmente libertos do medo. Essa fortaleza do medo, ela vai cair por terra assim, em nome de Jesus. Quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele dá uma ordem, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. Essa é a verdade. O Senhor, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. A palavra de Deus até afirma, né, que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, essa permanecerá por toda a eternidade. A palavra de Deus, ela se cumpre. As promessas de Deus, elas se cumprem. Não precisamos temer, precisamos confiar em Deus. Precisamos ter fé nas promessas de Deus, confiar nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus vão gerar fé no nosso coração. E assim não seremos dominados pelo medo. Amém?
a resposta que nós devemos dar diante de uma situação de crise, diante do problema, diante do dia mal, diante da adversidade, a nossa resposta deve ser de fé, fé nas promessas de Deus e não de medo, amém? Então, diante dessa pandemia, eu e você vamos responder com fé, amém? Fé nas promessas de Deus. O Senhor disse, o Senhor falou, bendito seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Segundo, como então ter fé para não ser dominado pelo medo? E para que, se você porventura já está dominado pelo medo, para que essa fortaleza do medo seja destruída na sua vida desde já, em nome de Jesus. Segundo, a presença de Jesus precisa estar no barco, precisa estar na nossa vida, amém? A presença de Jesus estava ali no barco junto com eles. Olha, no verso de número 36 fala assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus entrou no barco junto com os discípulos. A presença de Jesus estava naquele barco. A pessoa do Senhor estava ali. Ou seja, tem até uma musiquinha antiga, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E realmente, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O temporal passa, porque Jesus está no barco. Amém? Aquele barco levado pela fúria do vento ali no mar da Galileia transportava o Filho de Deus. Você precisa trazer Jesus para dentro do seu barco, para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Jesus precisa estar com você. Lembra da passagem de Zaqueu? Jesus disse, Zaqueu subiu em cima de uma figueira brava e ficou aguardando que Jesus passasse, porque ele queria muito ver Jesus. E Jesus, quando estava passando, olhou para cima daquela árvore e disse para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. Jesus está ansioso para fazer parte da sua vida, mas para isso você precisa convidá-lo. Que a ansiedade, o desejo do coração de Zaqueu esteja também no seu coração. Da mesma maneira que Zaqueu ansiava, desejava a presença de Jesus, conhecer Jesus, estar com Jesus, eu imagino que Zaqueu não imaginou que Jesus fosse até a casa dele. Eu imagino assim que Zaqueu subiu naquela figueira, né, justamente por ele ser de baixa estatura, como diz a palavra de Deus, o contentamento dele, a alegria dele, o desejo dele era de ver Jesus, mas jamais ele imaginou que Jesus fosse até a casa dele. Jesus quer estar na sua casa, convida ele, amém? Coloca Jesus dentro, convida Jesus para vir habitar com você, estar com você, porque a presença de Jesus nos livra de todo medo, amém? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, louvado seja Deus. Então, pela presença de Jesus ali naquele barco, não poderia naufragar. Aquele barco jamais poderia naufragar, porque ele transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da própria natureza que ele criou. Amém? O temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por que está com medo? Por que você está com medo? Jesus está contigo. Lembra da promessa do Senhor? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desampararei. Irmãos, uma das artimanhas, uma das estratégias do inimigo para nos aprisionar na fortaleza do medo
é justamente tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que Jesus não está conosco. E esta é uma grande mentira. Amém? É uma grande mentira. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor nosso Deus, assim como Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, que não nos deixaria, que não nos desampararia, assim é até hoje. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Nós temos o consolo do Espírito Santo. Amém? Nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Aliás, o Espírito Santo de Deus traz até nós a presença de Jesus Cristo. Nós temos essa certeza de que o Senhor Jesus está conosco, porque o Espírito Santo, Ele traz a nós a presença do Senhor Jesus. Amém? Então, confie no Senhor. Na jornada da vida, enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer, não precisamos ter medo, porque Jesus está conosco. Lembre-se disso todos os dias. Ao acordar pela manhã, antes de pensar em qualquer coisa, antes de fazer qualquer outra coisa, lembre-se: eu não sei o que me aguarda nesse dia, mas uma certeza eu tenho: o Senhor Jesus está comigo. Guarda no seu coração essa verdade e não tenha medo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus, Ele não nos prometeu a ausência de luta. Luta teremos sim, no mundo tereis aflições. Estas foram as palavras do Senhor. Mas Ele nos promete vitória certa. Amém? Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que tem fé no Senhor, aquele que anda, não por vista, mas pela fé no Senhor, esse tem já a vitória garantida. Amém? Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas companhia permanente. Eis que estou convosco todos os dias. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Quem anda acompanhado normalmente não sente medo, não é verdade? Aliás, quando a gente está com medo de ir a algum lugar, o que a gente faz? Ai, fulano, vamos comigo, né? Ai, vamos comigo. A companhia de alguém livra a gente do medo. Ande com Jesus, amém? Ande com a companhia de Jesus, com a presença de Jesus, por onde quer que você for. Precisa ir ao supermercado? Fala: Jesus, vamos comigo? Fique tranquilo, porque com certeza Ele estará. Amém? O que você precisar fazer, ande sempre na presença do Senhor e todo medo vai cair por terra. Terceiro, a paz de Deus, amados. A paz de Deus, ela gera fé no nosso coração. A paz de Deus nos livra de todo medo. Em João, deixa eu ler o verso 38 de Marcos, né? Olha o que fala aqui, ó, acerca da paz. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, né, o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Onde Jesus estava? Dormindo, tranquilo. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, não era essa a razão de Jesus estar dormindo, mas porque ele confiava na providência do Pai. Ele confiava que Deus estava cuidando dele, o Deus Pai, o nosso Deus Pai, estava cuidando dele, enquanto ele ali, acredito que cansado pelo dia a dia do ministério, na minha cabeça eu imagino que Jesus falou: agora, enquanto a gente está atravessando esse mar, eu vou aproveitar para descansar um pouco. E foi justamente essa paz, por confiar que o Pai estava cuidando dele, é que ele não temeu a tempestade. Amém?
Não que ele desconhecesse o perigo, mas ele confiava no Pai. Em João capítulo 16, nos versos 32 e 33, a palavra do Senhor diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos? Ele está dizendo que estava chegando, estava se aproximando um momento em que ele seria crucificado. Estava chegando o tempo da sua morte. Ele ia sofrer tudo o que sofreu, ele seria preso, ele seria escorraçado, enfim, passaria ali pela via dolorosa. E ele, o que ele faz? Ele antecipa, ele avisa aos discípulos tudo o que aconteceria com ele e o que aconteceria com os discípulos. Porque ele diz aqui, né, que à medida que quando ele fosse preso, estava se aproximando o tempo da sua crucificação, ele fala assim: e vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, me deixarei só. Mas eu não estou só, porque eu estou com o Pai. Então ele fala: olha, está chegando perto o tempo, né, de eu ser crucificado, de eu morrer pelos pecados da humanidade, e vocês vão me deixar, vão me abandonar. E ele fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos alerta de todos os problemas que nós iremos enfrentar. A palavra de Deus fala que o cristão sofre perseguição. Jesus fala: olha, perseguiram a mim, perseguirão vocês. A palavra de Deus alerta que os cristãos vão passar muitas dificuldades. Deus, na sabedoria da sua palavra, ele mostra para nós, ele revela para nós todas as dificuldades que nós enfrentaremos. Justamente para quê? Para que nós descansemos na providência dele quando esse momento chegar, quando essas tempestades chegarem. Ah, Jesus falou que eu ia passar por isso. Ah, Jesus falou que ia acontecer isso. Aí você descansa, você fica em paz. Quando eu estou assistindo o jornal, vendo tudo o que está acontecendo, né? Não só em relação à pandemia, mas a todo o noticiário do nosso dia a dia, eu começo a me lembrar de cada passagem da Bíblia. Uma das coisas que eu sempre me lembro quando eu estou assistindo o jornal é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sempre quando eu vejo aquelas notícias, né, uma vez eu lembro de uma matéria de algumas pessoas que colocaram fogo no morador de rua. A pessoa estava lá deitada dormindo, foram lá e atearam fogo. Aquela pessoa morreu enquanto estava dormindo, queimada. Não tem como não lembrar dessa passagem. Realmente, o amor no coração das pessoas está diminuindo, está se esfriando por causa da multiplicação da maldade, da iniquidade, da violência. A palavra de Deus nos alerta acerca dessas coisas para que nós não venhamos a seguir por esse caminho. Não, no meu coração não pode ter espaço para iniquidade, mas o amor de Deus precisa se multiplicar cada dia mais. Enquanto o mundo odeia, eu como cristão estou perdoando, estou amando aqueles que estão me ofendendo, aqueles que estão me perseguindo, aqueles que estão me ferindo. Eu estou amando, eu estou intercedendo, eu estou orando. E a palavra de Deus, essa paz que a palavra de Deus nos dá por causa que Jesus, ele nos alerta sobre tudo que virá à frente. Eu escrevi aqui, ó, Jesus sempre nos alerta acerca dos perigos que enfrentaremos
justamente para não termos medo. E essa certeza nos dá paz. Está acontecendo exatamente aquilo que Deus já nos revelou acerca dos últimos dias. A apostasia, abandono da fé, a multiplicação da maldade, da iniquidade. Irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo a cada dia. E isso sim gera no nosso coração fé, confiança, paz. Porque enquanto o mundo fica desesperado, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós cristãos olhamos para tudo isso e dizemos, é a palavra de Deus se cumprindo. É tudo aquilo que Jesus já nos alertou, que Jesus já nos avisou. São as profecias da palavra de Deus se cumprindo. E o mais interessante é que Jesus ele fala assim, olha, quando vocês verem tudo isso acontecendo, fiquem alegres. Olha o que Jesus fala. Quando vocês verem o mundo do jeito que está, alegrai-vos, exultai. Sabe por quê? Porque está mais próximo a vossa salvação. Mais próximo está a volta de Jesus. Amém? E isso, irmãos, é motivo mais do que suficiente para nós termos paz em Deus. Para nós não temermos nada do que está acontecendo, mas confiarmos no Senhor. Isso não significa, deixa eu deixar bem claro, que você vai sentar numa rede, deitar numa rede e tomar um suco. Não, não é isso. A palavra de Deus fala exatamente o contrário, que nós precisamos continuar vigiando, que nós precisamos continuar orando, que nós precisamos continuar intercedendo, que nós precisamos continuar evangelizando, que nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Assim como Ele nos confiou, nós precisamos permanecer até o momento da sua volta ou até o momento que Ele nos recolha. Amém? Deus abençoe a todos, amado. Fique com essa palavra de Deus no seu coração. E eu quero dizer para você, coloca a mão no seu coração. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Não precisamos temer porque o Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo. Por isso, a palavra de Deus lá na carta dos Hebreus fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Amém? Olhe para Jesus. E deleite na palavra do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, te glorificamos por mais esse culto, Pai. Por mais esse momento que nós pudemos meditar na Tua palavra. Pai, nós estamos nesta campanha destruindo as fortalezas do mal. E a palavra do Senhor hoje vem nos dar a direção, vem nos trazer a instrução para que não sejamos dominados pelo medo. E aqueles aqueles que porventura estavam dominados pelo medo, diante da palavra do Senhor nesta noite, sejam libertos em nome de Jesus. Que passem a confiar no Senhor, a tomarem posse das suas promessas, a confiar que o Senhor está conosco todos os dias e a desfrutar da paz do Senhor que excede a todo entendimento humano, conhecendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre cada família que nos assiste nesta noite, sobre cada vida, que a palavra que recebeu a palavra do Senhor nesta noite, sobre todos aqueles, ó Pai, que virão assistir a esse vídeo, receber essa palavra, que a tua bênção, que a tua graça, que o teu favor, que o teu poder, Pai, seja sobre cada um destes. E se porventura, Senhor, houver alguém enfermo, que receba a cura, em nome do Senhor Jesus. Se estiver alguém desempregado, Pai maravilhoso, abre a porta, Senhor, para esta vida que clama, Pai, que a resposta, da mesma maneira que quando os discípulos clamaram ao Senhor em meio àquela tempestade, o Senhor se levantou e repreendeu o mar e acalmou o vento, Pai, que pelo
diante do clamor dessa vida, o Senhor se levante em socorro desse lar, em socorro dessa vida, em socorro dessa família e repreenda essa tempestade, Pai. E que a bonança do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus te abençoe. Amém. Receba a bênção apostólica agora. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.